Olá, queridos alunos, vamos com mais uma história hoje. Tchan, 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 tchan. E o nome da nossa história de hoje é Deus cuida de seus seguidores. Vamos ver quem foi cuidado por Deus e ainda é. O nosso versículo-chave de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Em outra versão diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O primeiro lugar na nossa vida tem que ser o nosso Deus, depois a nossa família. Terceiro, o nosso trabalho, no caso vocês, o estudo, não é verdade? Em primeiro lugar, Deus. Nós na vida devemos ter uma escala de prioridades, né? Em primeiro lugar, Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Sem Deus nada podemos fazer. Em segundo lugar, nossa família, não é verdade? Terceiro lugar, o nosso trabalho, no caso de vocês, o estudo. Então vamos ver como foi o cuidado de Deus com os seus seguidores. O número de seguidores de Jesus, após a sua morte, ressurreição e sua assunção ao céu, que nós já vimos aqui no canal, ia aumentando, e os discípulos foram multiplicando a palavra do Evangelho, o plano da salvação, não é? Que quem lembra das 5 cores do plano da salvação? Vamos lá. O amarelo, que Tia mostrou, lembra o céu, que é o lugar que Deus preparou para nós e morarmos. O preto simboliza o pecado que nos impede de entrar no céu, né? Mas Deus deu um jeito no pecado. Vermelho simboliza o sangue que Jesus derramou na cruz para perdoar os nossos pecados. O branco, a nova vida em Cristo, não é? E o verde, o crescimento em Cristo, que se dá através da leitura da Bíblia, da oração, do amor ao próximo, praticando a Bíblia, falando de Jesus ao próximo, fazendo bem para o próximo, ajudando o próximo, não é? Sempre passando a limpo a nossa vida diária com Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo dos nossos atos falhos, das nossas fraquezas, procurando acertar, procurando mudar o caminho errado e vir para o caminho certo, né? O que fazia de errado, não fazer mais. E por último, sempre ficar perto também de outras pessoas que pensam, que creem na palavra de Deus, a igreja, né? A igreja de Cristo, que eu já falei que ela é invisível. E essa igreja ela foi crescendo, e as pessoas cada vez mais acreditavam em Jesus e aceitavam a Jesus. E logo eles se tornaram uma comunidade de pessoas que viviam juntas. Eles amavam a Jesus e cuidavam um dos outros. Vê que coisa linda. Ninguém guardava nada para si, mas compartilhavam o que tinha com aquele que precisava. Se alguém tinha 2 roupas e o outro não tinha nenhuma, pegava uma e dava para aquele que não tinha nenhuma. E não precisava ninguém mandar, eles faziam pela própria vontade do coração. Alguns cristãos que tinham terras, pessoal, e casas, eles vendiam e davam dinheiro aos apóstolos para que os apóstolos dessem para os pobres, para aqueles que não tinham nada, para que outras pessoas também pudessem ter um lugar para morar, para viver. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. O amor de Deus agia no coração das pessoas. E com isso não havia nenhuma pessoa necessitada entre eles.
Que coisa linda, não é? Não havia ninguém precisando de nada, porque não precisava, assim, um dizer para o outro, né? E aí, eles viviam tão juntos e tinham tudo em comum, que quando o outro via que o outro estava precisando, já ia lá, ó, e pum, já supria a necessidade do seu irmão. Como era bonita a igreja primitiva, né? Um homem chamado José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos para ajudar os outros. José também era conhecido como Barnabé. Barnabé era natural de Chipre, que significa aquele que dá ânimo. Já pensou? Sempre Deus coloca um Barnabé na nossa vida, né? Para nos dar ânimo. Nunca Deus nos deixa desamparados. Algum tempo depois, Barnabé se tornou um grande mestre e profeta. Ele viajou com alguns cristãos para anunciar a boa notícia da salvação através de Jesus por toda a região. Eles falavam para todas as pessoas sobre o reino de Deus e sobre o que Jesus tinha feito na cruz. E por causa de Barnabé e outros cristãos, muitas pessoas conheceram Jesus e passaram a acreditar nele. Já pensou? Isso está no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 4, do 32 ao 37. No capítulo 11 também, do 22 ao 26. E no capítulo 13, do 1 ao 3. Quando confiamos em Deus e vivemos de acordo com a vontade dele, ele nos dá todas as coisas de que realmente precisamos, né? O Senhor, ele não nos deixa faltar nada. Quando a gente realmente coloca ele em primeiro lugar na nossa vida e quando a gente decide viver de acordo com a vontade dele, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, é agradável e é perfeita. O que você está vivendo está sendo bom? Está sendo agradável? Está sendo perfeito? Então, é da vontade de Deus, né? E ele realmente nos dá aquilo que precisamos. Às vezes, Deus não dá tudo que nós pedimos, mas pode observar que ele dá tudo o que precisamos, se vivermos de acordo com a vontade dele, se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Aí todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Tá aqui um irmão, acredito que ganhando uma certa túnica, né? Uma túnica nova, uma roupa nova dos outros irmãos. E aqui Barnabé indo falar do amor de Jesus em outros lugares, para que outras pessoas também pudessem conhecer o amor de Deus. Tem até um pedacinho de uma música que diz assim: não fica bem, a gente passa bem, o outro carestia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, deu ao homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José nas consolações. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Está aqui a palavra Barnabé, né? Aquele que dá ânimo, significa Barnabé, né? E vem a família do B, do Bá de Barnabé. Bá, Bé, Bi, Bo, Bu, tão conhecido, né? O nosso B que a gente já trabalhou. Na próxima aula, a gente vai conhecer Saulo. Então, até a próxima aula!